shall respond. Os Estados Unidos estão ameaçando acabar com o Irã, como forma de retaliação pelos 3 militares abatidos no bombardeio que ocorreu neste domingo, dia 28. E a consequência de tudo isso pode ser devastadora. Vamos ver isso e muito mais com maestria no vídeo de hoje. Vamos responder. Essa foi a primeira palavra dita por Biden em seu discurso, logo após pedir um momento de silêncio em memória aos 3 militares abatidos. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender como foi o ocorrido. Uma base militar americana conhecida pelo nome de Torre 22 possui uma localização estratégica na Jordânia, estando no ponto mais a nordeste do país, onde as fronteiras encontram-se com a Síria e o Iraque. Como forma de defesa, os americanos não falam muito sobre essa base, então não sabemos qual tipo de segurança e armamento eles possuem. A única informação que é passada é que nessa base se encontram 350 militares. E próximo a ela existe a guarnição Al-Tanf, localizada perto do outro lado da fronteira, em solo sírio, onde ficam abrigados um pequeno número de soldados americanos. Al-Tanf foi fundamental na luta contra o Estado Islâmico e assumiu um papel estratégico para conter o aumento militar iraniano no leste da Síria. Dessa forma, a localização da base Jordânia está próxima o suficiente para enviar apoio quando necessário. A Torre 22 foi desenvolvida para impedir que a Síria e o Iraque invadam o espaço territorial da Jordânia. Por questão disso, desde 2011, Washington gastou centenas de milhões de dólares para ajudar no desenvolvimento do sistema de vigilância conhecido como Programa de Segurança Fronteiriça. Mas mesmo com toda a segurança local, tivemos 37 vítimas, dentre elas 3 foram fatais. O bombardeio ocorreu logo pela manhã, com um drone que foi enviado pela Resistência Islâmica no Iraque, uma organização militante apoiada pelo Irã, e o grupo assumiu publicamente o ato. Diante desses fatos, Biden veio a público se pronunciar. Disse que ainda estavam recolhendo os fatos, mas sabiam que foi realizado por grupos apoiados pelo Irã. E concluiu dizendo que vão responsabilizar todos os envolvidos, no momento e da maneira que escolherem. Após isso, Biden pediu um momento de silêncio em memória aos soldados e quebrou o silêncio dizendo: "Vamos responder". Por conta dessa ameaça, a missão do Irã nas Nações Unidas veio a público se pronunciar, onde afirmaram que o Teherã não estava envolvido. Em seu discurso disseram que o Irã não tinha ligação e não teve nada a ver com a questão da base dos americanos. E ainda acrescentou, dizendo que existe um conflito envolvendo as forças dos Estados Unidos e grupos de resistência na região. Mas vale ressaltar que um grupo apoiado pelos iranianos assumiu o ato. Isso pode ter sido mandado pelo Irã, procurando tirar a atenção americana regional, voltando seu olhar para seus soldados. Com tudo isso, podemos esperar um aumento das tensões e um provável conflito mais amplo no Oriente Médio. Algo que já falamos recentemente sobre um provável conflito generalizado na região, e falando sobre todas as consequências que isso traria para nós. Além disso, desde o dia 7 de outubro, temos um conflito ocorrendo entre Israel e grupos palestinos, e desde então, as forças americanas receberam mais de 150 ofensivas, todos por grupos apoiados pelo Irã. E vale lembrar dos bombardeios realizados pelas forças Houthis, que também são apoiados pelos iranianos. Durante todo o tempo, tivemos pelo menos 70 vítimas graves, mas nenhuma fatal, diferente do que ocorreu neste domingo. Desde o início disso tudo, Washington tem mantido uma linha oficial, dizendo que não está em confronto na região, mas isso pode mudar de uma hora para outra. Isso pois a pressão política sofrida por Biden aumentou muito, onde estão pedindo para os militares americanos deferir um golpe direto e potente contra o Irã, algo que ele tem relutado em fazer, por medo de desencadear um conflito mais amplo. Porém, sabemos como é a política, e Biden procura se reeleger. Logo, ele tentará fazer de tudo para que isso ocorra, e pelo histórico americano, sabemos que grande parte da população apoiaria essa retaliação. Mas, ao mesmo tempo, caso isso ocorra, podemos ter mais perdas de soldados americanos, o que iria manchar o atual presidente e fazê-lo perder drasticamente as eleições. Desta forma, Biden pode escolher realizar uma retaliação contra o próprio Irã ou em forças iranianas no exterior. Mas essa demora em responder deixa os americanos com raiva e ansiosos, pois isso acaba enfraquecendo a sua nação. Diante disso, os republicanos, que são apoiados pelo Trump, aproveitaram para criticar o atual presidente.
Eles acusaram Biden de permitir que as forças americanas se tornassem alvos fáceis e que ele estava aguardando de forma irresponsável o dia em que um drone ou um míssil iria escapar das defesas americanas. E esse dia chegou, onde um único drone unilateral atingiu perto do quartel da base. E afirmaram que o mínimo que ele pode fazer agora é vingar a vida de seus soldados. O senador republicano dos Estados Unidos, Tom Cotton, se pronunciou dizendo: "Ele deixou nossas tropas como alvos fáceis. A única resposta a estas ofensivas deve ser uma retaliação militar devastadora contra as forças extremistas do Irã, tanto no Irã como em todo o Oriente Médio." Outro que se pronunciou foi o republicano que lidera o Comitê de Supervisão Militar dos Estados Unidos, o deputado Mike Rogers, onde ele apelou para uma ação contra Teherã, dizendo que já passou da hora do presidente responsabilizar o regime iraniano e seus representantes extremistas. Vários outros políticos pronunciaram-se, mostrando sua insatisfação com o atual presidente e pressionando ele a reagir. Esse fato foi utilizado até mesmo por Trump e comentou que o ato ocorrido é o reflexo da fraqueza e rendição de Joe Biden. Mas essa política de Biden em não querer confusão e deixar tudo ocorrer pode atrapalhá-lo em sua tentativa em manter o poder. Digo isso não por questão dos americanos, e sim por conta de sua própria bancada, os democratas. Pois neste domingo, a deputada democrata Barbara Lee expressou abertamente sua preocupação com as estratégias adotadas por Biden, onde ela disse que podemos ver tudo saindo do controle e que está emergindo um grande conflito regional, e ainda frisou dizendo que a estratégia adotada por Biden para conter o conflito em Israel está falhando dia após dia e que tudo o que está acontecendo é reflexo do confronto existente naquela região, confrontando seu aliado para que ele procure uma maneira de auxiliar e cessar todos os conflitos existentes. Mas alguns especialistas em relações exteriores alertaram, dizendo que quaisquer ações tomadas contra forças iranianas dentro do Irã podem forçar o Teherã a responder com força, agravando a situação de uma forma que poderá arrastar os americanos para um grande conflito no Oriente Médio. Mas o que será que os americanos devem fazer neste caso? Li vários relatórios de especialistas e responsáveis pela defesa americana, e eles chegaram a uma única conclusão, a única saída. Caso os americanos realizem uma incursão sobre os iranianos, isso pode desencadear um conflito ainda maior na região. Mas se eles ficarem parados, continuarão a ser bombardeados diariamente. Com isso, concordo plenamente com o que o responsável pela defesa dos Estados Unidos falou, mostrando sua dúvida em não saber quais poderiam ser as consequências de uma possível retaliação. Mas que ele tinha certeza de uma coisa: os americanos deveriam se preparar para um grande conflito, e que apenas desta maneira conseguiria encerrar os bombardeios aos seus soldados. Mas sabemos que isso será muito difícil, até por conta de um pronunciamento realizado por extremistas recentemente, onde os Houthis disseram que iriam continuar bombardeando navios mercantes e militares até o fim do confronto em Gaza. E podemos ter certeza, se eles pensam desta maneira, outros grupos também podem ter essa mesma visão e ver os americanos tão próximos como uma grande ameaça. Desta forma, a única maneira de manter seus soldados seguros seria intervindo e colocando um fim em todos os conflitos. Mas além disso, uma coisa que eles deveriam já estar fazendo é a análise local, para identificar o erro que não protegeu o quartel de um drone. Se fosse uma ofensiva de saturação, daria para entender, mas era um único drone que chegou até o alvo sem dificuldade alguma. Para um governo que investiu milhões de dólares em sistemas de segurança, isso não poderia ter ocorrido de forma alguma. Mas podemos ter certeza de uma coisa: todos esses fatos que vêm ocorrendo vão atrapalhar muito a vida política de Biden, até por conta de um conflito interno que vem ocorrendo, onde os republicanos e os democratas estão divididos por causa de uma ordem dada pelo presidente, que procura abrir as fronteiras do país, diminuindo ainda mais a segurança dos cidadãos americanos. Desta maneira, muito provavelmente ele não conseguirá sua reeleição, o que vai deixar o Trump na frente. E com a vitória do ex-presidente, podemos ver grandes conflitos ocorrendo, já que ele possui um pavio curto e coloca os valores de segurança americana à frente de tudo, mesmo que tenha que ser usado à força. Além disso, as consequências das atitudes de Biden não irão afetar apenas os Estados Unidos, já que Trump questionou várias vezes o alto custo das ajudas internacionais. Com isso, caso ele seja eleito, podemos ver um maior afastamento entre os americanos e ucranianos, diminuindo ou até encerrando as ajudas enviadas. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado
Por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber sua opinião sobre o bombardeio e o que os americanos devem fazer. É por isso que eu faço questão de ler cada comentário. Então deixe aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. Agora, você sabia que os Estados Unidos estão começando um conflito civil e que isso pode ter consequências no mundo todo? Fiz uma análise completa com todos os dados do caso e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.